A salvação vem dos judeus. Como assim? Porque o nosso irmão questionou a respeito de João, capítulo 4, versículo 22. Assim está escrito no texto da da NVI. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Uma pessoa perguntou, pediu para que a gente passe o nosso entendimento a respeito disso aqui. Por que Jesus disse isso? Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A quem foi dado as leis? A quem foi dado as instruções? Quem era o povo segundo os escritos bíblicos, gente? Segundo os escritos bíblicos, meu irmão. É isso que você tem que entender. Segundo o que está escrito no livro chamado Bíblia. A Bíblia ela foi escrita de judeu para judeu. Tirando de Romanos a Filemão, o resto, tudo, são escritos de judeu para judeu. Os judeus, eles diziam que nós, gentios, se nós estivéssemos vivos naquela época, os gentios eram estrangeiros, eram forasteiros. Os gentios não tinham Deus no mundo. Paulo disse isso em Efésios 2. Paulo disse que no passado os gentios não tinham nem Deus no mundo, porque eram afastados da comunidade de Israel. Então, para os judeus, só tinha Deus quem eram eles, porque eles receberam as leis. Eles foram considerados como povo eleito. Eles foram considerados como povo eleito. Mas é isso que está na Bíblia. E isso não é da semana passada, isso são milhares de anos. Só que Jesus veio, foi pendurado, já tem quase 2000 anos. Nós estamos no ano 2023. Daqui a 10 anos, irá completar 2000 anos. Então, quando ele falou à mulher samaritana, está escrito aqui que ele disse que a salvação vem dos judeus. Então, dá a impressão que Jesus não tem o mesmo conhecimento que nós temos hoje lendo as profecias. E aí? Não teria gato nessa tuba? Teria sido Jesus mesmo que falou isso? Que a salvação vem dos judeus? Mas vamos, deixa eu ler aqui essa parte. Tem coisas, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que não é o momento ainda da gente falar. Mesmo tendo pessoas que acompanham a gente há anos, mas não é para uma, duas pessoas. Tem coisas que você tem que dar uma segurada, tem que dar uma pisada no freio. Eu não estou ocultando, não estou escondendo nada. Apenas não estou tem entendimento da gente que a gente não pode passar, porque é uma coisa muito muito perigosa. Muito perigosa. Tanto que veio fluiu isso agora, tá? Não é nada disso, eu tinha deixado separado aqui, mas fluiu isso agora. Como que Jesus iria falar que a salvação vem dos judeus? Sendo que os espíritos, desde sempre, o ser humano, ele está na Terra com corpo, alma, que é a vida, fôlego de vida, e o espírito. O espírito está em todos os seres humanos. Mas não tem nenhuma conexão com a natureza carnal. Então Jesus não sabia disso. É esse tipo de detalhe que chama atenção. Então Jesus não sabia disso. Sendo que quem estava ali naquele véu chamado Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Porque o Cristo, ele era o Deus. Ele é o Deus. Ele é o único, ele é o soberano. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então, esse versículo é um versículo da impressão de orgulho e de soberba. Dá a impressão que é acepção de pessoas.
Veja o que está em Isaías, capítulo 2, versículo 3. Muitos povos, deixa eu ler na NVI. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos as suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então Jesus estava falando para aquela mulher samaritana que a salvação, conforme os escritos, era dos judeus. Foi dado aos judeus. Então esse entendimento que eu estou passando aqui é do que está escrito, não do que eu entendo espiritualmente da coisa. Então, do que está escrito, os judeus é que receberam as instruções, o conhecimento, a direção, através dos estatutos, dos mandamentos e dos preceitos. O templo erguido em Jerusalém, que começou lá na tenda do encontro, veio, e se tornou o grandioso templo que havia em Jerusalém. Quem é que era obrigado a buscar e adorar a Deus? Era a nação de Israel. Eram os judeus. Que aqui mesmo Isaías. Esse livro de Isaías foi escrito, você acha que foi escrito para todo mundo? Não, claro que não. Olha aqui, Isaías, deixa eu lá. Capítulo 1, versículo 1. Olha aqui. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias. Então, quando você vai ler um livro, normalmente no início está lá para quê, qual é uma síntese, né? Um resumão daquela leitura que você vai fazer, mais ou menos dá um entendimento. Então aqui foi uma visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Quem é que pertencia a Judá e Jerusalém? Não eram os israelitas? A nação de Israel? Então lá, quando você vai lá para João 4:22, Jesus falando para aquela mulher. Está escrito que Jesus falou àquela mulher isso. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Realmente, os gentios, assim como nos dias de hoje, ou você acha que não... Você acha que a adoração que os gentios faziam naquela época, adorando idolatria, madeira, adorando pedra, adorando deuses de todo lado, não é a mesma coisa hoje dentro da religião? Dentro da feitiçaria? Dentro do catolicismo? Eles adoram um Deus que eles não conhecem. As pessoas que frequentam essas chamadas igrejas são gentios, não são judeus. Eles estão adorando quem não conhece. Eles estão adorando um Deus do sacrifício, um Deus dos envelopes, um Deus da humilhação, um Deus do castigo, um Deus da sentença. Se você não der, você não recebe. Se você não vier, você não vai ter comunhão. Se você não comer pão e suco, você não tem comunhão com Deus. Se você não profanar o sangue de Jesus, ou seja, tomar banho numa piscina, você não vai ser purificado. Agora, você acha que o Deus Espírito, o Deus de Apocalipse 21:3, o Deus que nesse contexto aqui mesmo de João 4, do 20 ao 24, lá no 24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adores Espírito e verdade? Jesus disse no versículo 23, no entanto, está chegando a hora em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Ou seja, não em templo e nem em monte. No 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, há quase 2000 anos atrás, Jesus já estava falando para aquela mulher samaritana que não era para adorar Deus em templo de pedra, nem em Jerusalém, nem nada. Porque quem adorava a Deus lá em Jerusalém eram os judeus. Os samaritanos não iam lá. Os
samaritanos adoravam a Deus nos montes, na casa deles, lá naquele lá. Não ia em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, voltando, eu quero ler Isaías 2:3 de novo, para você entender isso aqui. Ó. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em sua veredas. Então, era para subir ao templo, e no templo ter o ensinamento do que era a salvação. Em Salmo 122, versículo do 1 ao 4, olha aqui, fica claramente que essas instruções realmente eram para os judeus. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Versículo 2. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. 4. Para lá sobem as tribos do Senhor. Quantas tribos eram? 12. Essas tribos eram gentílicas ou judaicas? Ah, judaicas. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Então, claro, naquele contexto carnal, literal, Jesus estava falando para aquela samaritana. A salvação vem dos judeus. Voltando a ser prolixo, porque as instruções foram dadas através de Moisés, através dos mandamentos, dos preceitos, a quem? A nação de Israel, ao povo judeu. Era isso que Jesus estava falando para aquela mulher. Por isso que ele diz, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Porém, quando nós lemos Isaías 42:5, por isso que a coisa avança um pouco mais. No meu entendimento hoje, se Paulo estivesse aqui, ó, frente a frente, deixa eu ver se eu acho Efésios, para a gente emendar isso aqui. Efésios, acho que é 2. Efésios 2, vamos ver aqui. Efésios 2:11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, Paulo falou. Paulo era um israelita da tribo de Benjamim. Paulo tinha conhecimento através dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, e os gentios eram colocados de escanteio. Parece que os judeus, porque Abrão era um gentil. E os judeus batiam no peito que eles eram filhos de Abraão. E por que eles eram filhos de Abraão? Conforme eles se autodeclaravam, e eles discriminavam os gentios, os estrangeiros. Consegue entender isso aí? E Paulo também estava nesse mesmo barco, essa mesma fanfarrice, falando que os gentios no passado não tinha Deus no mundo. Como que não tinha Deus no mundo, ô cara pálida? Se Isaías 42:5 fala, assim diz Deus, o Senhor, que criou o céu e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela, sem acepção de pessoas. Então entende-se que desde o início, todo homem sempre foi corpo, alma e espírito. E Eclesiastes, em Hebreus 12:9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos, ou seja, Deus é pai de uma quantidade de espírito e outras pessoas não têm espírito. Que negócio é esse? Ah, General Tito, quando cercou Jerusalém, matou mais de 1 milhão, ele não tinha espírito. Claro que tinha, ele era racional. Claro que tinha. Os soldados todos daquele exército tinham espírito. Davi tinha. Olha o que Davi fez. Olha o que Moisés fez. Tudo tinha espírito. Mas nesse sentido que Jesus quis dizer aqui foi isso. Gente, está escrito como Jesus disse.
Eu volto a falar. Então, será que Jesus, que estava revestido do Espírito de Deus, não sabia que Deus era Pai de todos os Espíritos? Mas tudo bem, está aqui. O nosso irmão pediu para mim falar sobre isso, então eu vou falar isso aqui. Então, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Agora você entendeu, pelo meu entendimento, que não sou dono da verdade. Mas Jesus estava se referindo a isso. E os judeus que receberam as instruções através das leis dadas a Moisés, dos preceitos, dos mandamentos, para o seu aprendizado, para o seu ensinamento. Os judeus. Os gentios não. Os gentios não receberam lei escrita nenhuma. As leis que Deus colocou na mente dos gentios foram leis espirituais, desde o início. A lei de Deus está na mente de todos os seres humanos. Todos eles, quando nascem, sempre foi assim. Todos eles, quando nascem, seja judeu, seja grego, seja africano, seja baiano, seja paulistano, gaúcho, toda criança, todo ser racional, ele sabe que não pode matar, não pode roubar, não pode furtar, não pode adulterar. São as leis morais. Todo ser humano tem essa lei. Agora, as leis religiosas, essas foram dado fim. O fim foi o templo no ano 70 e, juntamente com isso, as leis religiosas também se acabou. Dízimo, batismo, a lei da purificação, batismo nas águas, oferta, buscar Deus em templos, blá, 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 tudo isso acabou. Tá bom? A salvação vem dos judeus? Como assim? Então eu passei meu entendimento a respeito disso. Se ficou confuso, pode colocar no comentário que a gente passa mais alguma coisa em cima disso. E se foi útil, dê aquele joinha, compartilha, comenta, se inscreve e até a próxima. Se assim o Pai do Espírito de todos, que sempre foi Pai dos Espíritos, permitir, tá bom? Tchau.